Servir a um Deus bom, a um Deus sábio, a um Deus maravilhoso. Usa-nos, Senhor. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Glória ao Teu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Tome assento, amado, amada. Deus abençoe a todos grandiosamente. Nossas saudações a todos os que nos acompanham pela internet, inclusive nossos irmãos de Luanda, África. Queridos, é uma alegria muito grande saber que os irmãos estão acompanhando o nosso culto aí. E vocês sabem que nós temos um carinho muito especial por Angola. E nós tivemos aqui vários membros que vieram deste país amado, irmãos que trabalhavam na embaixada e que deixaram marcas muito profundas de crentes fiéis a Deus. E então temos uma ligação histórica com a África, especialmente com Angola. E esta igreja em especial tem um carinho todo especial por vocês. Um abraço, então, ao pastor Panzo, pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus, aí em Luanda, ao pastor Francisco, vice-presidente da igreja, da Convenção, e ao nosso querido pastor Aldivon, pastor desta igreja, membro desta igreja, pastor auxiliar, que nos honra muito com sua membresia, sendo um homem comprometido com a palavra, com o ensino, com a evangelização. Abraço a todos vocês. Eu vou pedir que a igreja aqui reunida dê uma salva de palmas, de alegria, de saudação a todos vocês em Luanda, Angola, África. Glória a Deus. E abraço a todos os demais irmãos em todas as partes que estiverem nos acompanhando através da web. Quero convidá-los para meditar na palavra de Deus como parte do nosso culto. O nosso culto é um culto em que a gente interage com um Deus vivo. Nós não adoramos a um Deus que não vê, a um Deus que não vê, a um Deus que não ouve, a um Deus que não sente. Pelo contrário, nosso Deus é um Deus sensível. Nosso Deus é um Deus que ama. Nosso Deus é um Deus que vê. Nosso Deus é um Deus que ouve. É um Deus que interage conosco. Nós o adoramos, nós oramos a Ele, e Ele fala conosco, Ele opera em nossa vida. É muito bom, não é, irmãos? Glória ao seu nome. Então vamos ler na epístola que escreveu Tiago. Tiago fica no Novo Testamento, mas para o final do Novo Testamento, você tem as epístolas paulinas, depois você tem a epístola aos Hebreus, que não se sabe exatamente quem escreveu, depois de Hebreus vem Tiago. Não é? E vamos ler alguns versículos. Vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta na Epístola Universal de Tiago. Eu vou começar pelo capítulo 1, verso 27, ou versículo 27 do capítulo 1. Vamos falar sobre a religião pura. A religião pura. Amém? Estamos aqui com os juniores numa nova fase de seu culto a Deus. Eles têm um tempo lá sós, outro tempo aqui conosco, e se mostram muito interessados na palavra de Deus. É um desafio pregar para junior, viu? É um desafio ensinar para eles. Uma vez eu fui lá, uma classe de escola dominical, eu ouvi pergunta dessa turminha que não foi fácil responder. Eles conhecem a palavra de Deus, graças a Deus. Então, capítulo 1, verso 27 de Tiago diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, 2 pontos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos ler juntos? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. A religião pura existe. E Tiago está tratando dela porque ela existe. Você sabe, religião vem do latim religare, que quer dizer religar. Pressupõe algo que estava separado e que é restaurada a ligação original. Então, nós ansiamos por isso, a humanidade suspirou por isso durante séculos e milênios.
suspirávamos pela oportunidade de nos unir outra vez ao Deus que nos criou, ao Deus que é a fonte de todo bem, ao Deus sem o qual nós não podemos viver. Graças a Deus, a religião pura e imaculada existe. Alegre-se nisso, regozije-se nisso. Há um meio de nos ligar a Deus, há um meio de nos unir a um Deus maravilhoso, incomparável, maravilhoso, nosso Pai. Amém? A religião pura existe. Segundo lugar, a religião pura não é produzida pelas boas obras. Você ouviu o que eu disse? Você ouviu o que eu disse? Foi o que eu disse. Mas isso que eu estou dizendo é fiel ao que eu li? É coerente com o que nós lemos aqui? Hein? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E agora? É preciso que nós tenhamos em mente que Tiago está escrevendo a cristãos. Tiago, o autor dessa epístola, é pastor de uma igreja, da igreja mais importante do seu tempo. A igreja mais importante do tempo desse Tiago era a igreja de Jerusalém. Esse Tiago não é Tiago, o irmão de João. Esse Tiago não é o chamado Tiago, o menor. Esse Tiago é Tiago, o irmão do Senhor. E nós entendemos pelos escritos bíblicos que este homem com os seus irmãos, a princípio não creram em Jesus como o Messias. Os evangelistas dizem isso taxativamente, que nem os irmãos de Jesus criam nele. Mas, quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 15, a gente vê o relato do apóstolo Paulo, que Tiago, esse irmão do Senhor, teve um encontro com Jesus, depois que Jesus foi ressuscitado. E ele então, eu creio, se converteu ao nosso mestre e se tornou um líder no meio do cristianismo. Ele é um pastor. Ele sabe que Jesus certa vez disse, João registrou, capítulo 14, verso 6 do seu livro: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tiago sabe disso, Tiago conhece a Bíblia, e Tiago sabe que só Jesus nos liga ao Pai. Então não é pelas boas obras que nos unimos a Deus. Tiago já está falando com pessoas que já estão ligadas a Deus. Amém? Amém ou não amém? Mas, essa é a terceira verdade que eu quero dizer, baseado no texto, que as boas obras são produzidas pela salvação. As boas obras são produzidas pela religião pura e imaculada. Elas são resultados. Eu gosto de resumir isto dizendo o seguinte: nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas praticamos boas obras porque somos salvos. Amém? Glória a Deus. O que Tiago está combatendo aqui, e ele é um pastor muito seguro, ele é um pastor muito firme, ele é um pastor incisivo, e esse livro dele é um livro muito contundente. Tiago não usa meias palavras, não. Tiago trata sério com as pessoas. E ele então está combatendo o famoso cristianismo formalista. Tiago está trabalhando contra uma religião vazia, uma religião meramente exterior, uma religião baseada apenas em rituais. Então, é por isso que ele está, então, chamando a atenção dos seus leitores, não é? Porque o cristianismo não é apenas para ser confessado, o cristianismo é para ser vivido. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente vive o cristianismo, a gente pratica
as boas obras. A essência do cristianismo é o amor de Deus. João capítulo 3, verso 16, se lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verdadeiro cristianismo é resultado do amor de Deus. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. É um amor prático, é um amor real, é um amor que o move em nossa direção. E Ele nos ama tanto que dá o que Ele tem de mais precioso, o seu Filho unigênito. Esse amor nos alcançou, graças a Deus. Este amor nos envolveu, graças a Deus. Este amor enche os nossos corações, graças a Deus. E este amor se expressa através de nós, nas boas obras. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações são coisas que expressam o amor que deve estar pulsando dentro de nós, o amor que vem do coração de Deus. Amém? A verdadeira religião, a religião pura, existe. A religião pura não é produzida pelas boas obras, mas a religião pura produz boas obras. Amém? Uma verdade mais profunda do texto é que a religião pura pode ser prejudicada e até neutralizada pela maledicência. Vou repetir, porque é contra isso, especialmente, que Tiago está trabalhando, não é? A religião pura, a religião imaculada para com Deus, pode ser prejudicada e até neutralizada pela maledicência. Olha só. Versículo 26, é o versículo anterior ao que eu li, ao que lemos. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes engana. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que ele está dizendo? Que você torna a sua religião vã. Se você é linguarudo, fofoqueiro, não é? Se você é aquele tipo de pessoa que quando morrer tem que ter um caixão para levar o corpo e outro para levar a língua, não é? Então, a sua religião está sendo seriamente prejudicada e pode até ser neutralizada. Deus vai te guardar, irmã Creuza. Deus vai te guardar, viu? Mas Deus vai te libertar disso. Ok. Lembre-se, irmã Creuza, que o Senhor Jesus nos perdoou. Lá no alto da cruz, Ele nos perdoou e Ele nos ensinou a perdoar. Ele nos ensinou a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Devemos perdoar, não abrigar em nosso coração o ressentimento. O ressentimento faz muito mal a quem o abriga. O ressentimento faz mais mal a quem
o retém do que a pessoa contra quem se tem o ressentimento. Não é? Normalmente, quando a gente tem ressentimento contra alguém, a gente está, no fundo, querendo o mal para essa pessoa. Mas quem sofre somos nós mesmos. Alguém já disse, olha, ter ressentimento contra alguém é beber veneno esperando a morte desse alguém. Não é? Então, é perdoar. É pedir ao Senhor graça para fazer o que Estevão fez no dia que estava sendo apedrejado. Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Amém? Jesus disse, abençoai aos que vos maldizem, não é? Aos que vos amaldiçoam, bendizei aos que vos maldizem, não é? Porque fazendo assim, sereis filhos do vosso Pai que está no céu. Muito bem, então, a maledicência é um mal terrível, não é? É uma coisa que desagrada ao Senhor. A língua está nos nossos membros como algo extremamente importante e os cristãos não podem perder isso de vista. Quero que você abra na mesma epístola de Tiago, capítulo 3. Versículo 4. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. O escritor Tiago está comparando a língua como uma fagulha que pode incendiar uma floresta muito grande. E nós temos acompanhado isto, especialmente na época do verão, aqui no Brasil, não é? Reservas ecológicas inteiras são incendiadas, e às vezes tudo começa com uma fagulha. Aqui em Brasília, não é? Na época do clima seco, às vezes uma ponta de cigarro, um fósforo aceso, pode colocar uma região tão vasta a transformar-se em cinzas. A gente vê isso na Austrália, a gente vê isso nos Estados Unidos, vê na Europa. É verdade que uma pequena fagulha pode incendiar uma grande floresta. E a língua, se ela for incendiada pelo inferno, como diz aqui o escritor, ela pode causar estragos muito grandes. Versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Querida igreja, queridos irmãos, vamos pedir a Deus que nos ajude a ter línguas abençoadoras e não maldizentes. Não é? Uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, pode causar um estrago muito grande na vida das pessoas. Uma palavra pode matar, uma palavra pode destruir sonhos, uma palavra pode arrasar uma pessoa completamente. Então nós precisamos ter cuidado com isso, e é disso que o escritor está tratando. Ele está falando da religião pura, e ele, antes de falar dela, ele nos adverte com respeito à maledicência. Maledicência é o ato de falar mal. É o ato de falar mal. Nós precisamos olhar as pessoas com amor, não é? Nós devemos olhar as pessoas com a intenção de abençoá-las. E se nós temos uma atitude contrária a isto, nós não estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós. Versículo 9. Versículo 8, a língua, do capítulo 3 ainda. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Deus ama a cada pessoa que vive neste mundo. Pense no pior pecador. Pense na pessoa mais indigna. Pense na pessoa mais errada. Vou lhe dizer que um Deus santo,
um Deus perfeito, ama esta pessoa. Deus ama. Deus quer o bem desta pessoa. Em cada uma dessas pessoas há algo de Deus, há uma centelha de Deus. E Deus quer o bem para todas as pessoas. Foi o que eu disse? E nós então devemos, de todas as maneiras, ser instrumentos de Deus para fazer o bem. Inclusive usando a nossa língua. Porque quando usamos a língua para prejudicar alguém, nós ofendemos a Deus. Diga, quando eu uso minha língua para prejudicar alguém, eu ofendo ao meu Deus. Seja qual for a pessoa, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Há algo de Deus nesta pessoa. Deus ama esta pessoa. Então não queira mal a pessoa. Não maltrate a pessoa. Por mais simples que seja. Por mais humilde que seja. Por mais que lhe pareça indigna. Não maltrate. Porque você vai ofender a Deus. Quando você ouvir algo sobre alguém, não passe para frente. Sem primeiro submeter a 3 peneiras. Quando você ouvir alguma coisa sobre alguém, passe nas peneiras. Que peneiras, pastor? Primeiro, passe na peneira da verdade. Verifique se aquilo é verdade. Não passe para frente uma calúnia. Não passe para frente uma inverdade. Não seja instrumento do inimigo para disseminar boatos. Não seja instrumento do inimigo para disseminar calúnias. Nós não fomos criados para isto e não fomos salvos para isto. Passe tudo que você ouvir sobre alguém na peneira da verdade. Passou? Mas ainda não é hora de mandar para frente. Passe na segunda peneira. Passe na peneira da utilidade. Ok. Você ouviu alguma coisa desabonadora sobre alguém. Passou na peneira da verdade. Passou, é verdade. Agora, pergunte-se, é útil eu passar isso para frente? Vale a pena? Vai contribuir para o bem de alguém? Vai realmente ser algo construtivo? Se não for, meu irmão, mesmo que seja verdade, não passe para frente algo que vá prejudicar a um irmão seu, a um semelhante seu. Amém? Passou em 2 peneiras. Era verdade. É útil. Até que é útil. Se eu passar para frente, eu vou ajudar de alguma maneira. Agora passe na outra peneira, a peneira da misericórdia. Porque pode até ser verdade, pode até ser útil para você, ou útil para uma terceira pessoa, mas você pode matar aquela pessoa. Então, misericórdia. Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você quer misericórdia? Tem alguém aqui que precisa de misericórdia? Eu preciso demais, viu? Se não for a misericórdia de Deus, eu estou perdido. E Jeremias escreveu no livro de Lamentações, não é? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Meu irmão, nós sempre vamos precisar da misericórdia de Deus. E vamos sim precisar da misericórdia de outras pessoas. Não pense que você vai estar sempre por cima. Um dia você pode estar embaixo. Hoje você tem o poder de decidir. Amanhã alguém pode decidir afetando você. Então use de misericórdia. Você, chefe de seção, você, dono de empresa, você, patroa, não é? Use de misericórdia com as pessoas para alcançar também misericórdia. Passe nas peneiras. Amém? Passe nas peneiras. Tudo que você for passar para frente, relativo a qualquer pessoa, para que você não anule a sua religião, para que você não prejudique a sua
religião. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Com ela o quê? Com a língua, né? Bendizer a Deus é falar bem de Deus, né? É fácil falar bem de Deus, não é? Ele só é bom, Ele só é misericórdia, Ele só é amor, Ele é sábio, não é? Bendizer a Deus é mais do que isso. Bendizer a Deus é cooperar com os propósitos dEle. Já que os propósitos de Deus são sempre bons, então cooperar com os propósitos de Deus é sempre bom. É por isso que nós estamos cantando agora há pouco, né? Usa-me, usa-me, usa-me. Porque quando Deus nos usa, estaremos envolvidos em alguma coisa boa, em alguma coisa que vale a pena. Glória a Deus. Você pode contribuir com os propósitos de Deus de muitas maneiras, inclusive falando, não é? Com uma palavra de evangelização, você está bendizendo a Deus. Com a palavra de encorajamento para alguém que está caindo, alguém que está fraquejando, você está bendizendo a Deus. Com uma palavra que alegra, com uma palavra que traz esperança, você está também bendizendo a Deus. É bom bendizer ao Senhor, mas é bom também bendizer as pessoas, não é? O escritor está dizendo que às vezes a gente bendiz a Deus, mas maldiz as pessoas. Vamos fazer as duas coisas? Vamos bendizer a Deus e bendizer ao próximo. Use sua língua para abençoar. Amém? Use sua língua para libertar. Você sabe que você pode libertar alguém do medo só com uma palavra ungida? Você pode libertar alguém do complexo só com uma palavra abençoadora? Você pode levantar alguém que às vezes está até pensando em dar cabo da vida com uma palavra de esperança. Oh, aleluia! Meu irmão, como está teu coração? Como está o teu coração? Está cheio de paz? Sim ou não? Está cheio de alegria? Sim ou não? Está cheio de esperança? Sim ou não? Está cheio de sabedoria? Sim ou não? A palavra do Senhor diz: aquilo de que está cheio o coração, disto fala a boca. Encha o seu coração de tudo que é bom e deixa borbulhar nesta boca abençoada. Oh, glória a Deus! Louve a Deus! Cante louvores! Ore ao Senhor! Fale bem de Deus! Mas também abençoe as pessoas. Elogie as pessoas. Você sabe elogiar? Sabe dizer como você está bem? Como essa roupa caiu bem em você? Mas que palavra especial essa que você disse agora! Olha, mas como você dirige bem, não é? Olha, como você se saiu bem nessa situação, não é? Olha como você se esforçou para passar no teste. Palavras de elogio, palavra de elogio para a esposa, você está linda, não é? Palavra de elogio para o esposo, não é? Você é o meu príncipe, é? Palavras que abençoem, porque você tem a prerrogativa de abençoar com este membrozinho que tem aí dentro da boca, a língua. Aleluia! A religião pura pode ser reforçada com o uso da língua, de acordo com o propósito de Deus. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, queridos, aparentemente parece que Tiago está combatendo o culto. Tiago está combatendo que as pessoas venham na igreja, não é? Então não precisa de nada disso? Precisa, irmão, porque aqui nós somos fortalecidos para poder nos guardar incontaminados deste mundo sujo. Este mundo está podre, este mundo está mal cheiroso, este mundo está mal, mas quanto mais contaminado estiver o mundo, mais santificada deve estar a igreja. Quanto mais mergulhado em trevas estiver o mundo, mais deve brilhar os servos do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos cultivar nossa comunhão com Deus para nos guardar incontaminados do mundo, para ser para este mundo sal e luz.
Venha à casa do Senhor. Faça como o salmista, que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Faça o que ele disse, não é? O que ele almejava. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É buscando o Senhor, fortalecendo-nos no Senhor, que podemos ser guardados da incontaminação deste mundo. Amém? Você foi resgatado do mundo, mas precisa ter cuidado para que o mundo não o engula outra vez. Você foi resgatado do mundo para viver acima dele. Amém? Não no nível dele. O Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livres somos para nunca mais pecar. Em Cristo livres somos para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados somos para nunca mais pecar. A religião pura inclui guardar-se incontaminado do mundo. Fortaleça-se, fortaleçamos-nos no Senhor. Teremos entre nós algum visitante que deseja vivenciar a religião pura e incontaminada? A verdadeira religião é Cristo, mas é preciso vivê-lo, é preciso buscar conhecimento dele e viver de acordo com o que ele espera de nós, até para não vivermos uma vida de maledicência, uma vida de maldições contra as pessoas, e sim uma vida de bênção. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Ele se entregou por nós, ele morreu na cruz por mim e por você. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos nos unir a Deus. Tem alguém que quer, nesta noite, nesta hora, entregar-se a Jesus? Levante a mão assim. Dê um sinal e nós queremos orar por você agora, para que você possa viver a religião pura e incontaminada para com Deus. Tem alguém? Um homem, uma mulher? Mais jovem, mais maduro, qualquer pessoa quer se entregar a Jesus? Este é o momento, esta é a hora, essa é a sua oportunidade. Talvez todos já tenham feito a sua entrega. Se assim for, meu irmão, fortaleça-se no Senhor. Amém? Se você que está acompanhando a internet, pela internet, não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Nós iremos orar por todas as pessoas, salvas e não salvas, para que possamos todos viver de acordo com a palavra de Deus. Feche seus olhos. Nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos por estar no templo nesta noite, para oferecer a Ti o nosso culto racional, para louvar-te, para bendizer-te, para aprender no Teu santo templo. Meu Deus, concede-nos a graça de viver uma vida agradável a Ti. Dá-me a graça de viver uma vida agradável a Ti. Dá a cada pessoa que ora comigo também a mesma graça. Os que estão aqui, os que estão à distância, Senhor. Recebe aquele que porventura em qualquer lugar do mundo esteja entregando sua vida a Ti. Recebe, perdoa, liberta e dá a graça de viver sempre unido a Ti, Senhor. Porque isso é muito bom. É a coisa melhor que podemos ter nesta vida. Deus ouve a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Nós fomos já eleitos o céu para desfrutar, também por Deus aceitos para nunca mais pecar, também por Deus aceitos para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados somos, resgatados somos para nunca mais pecar.